A gente não conhece quase nada e tem mania de julgar tudo. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Audodi, bem-vindos ao Audodi. Se não está inscrita nem inscrito nesse canal, se inscreve agora, porque senão você esquece. E aí, não se inscreve depois. E vamos ajudar o Audodi a crescer, né? Meu nome é Giovanni Vicente, para quem não me conhece. E se você não me conhece, é até bom lá seguir minhas redes sociais e me conhecer melhor, não ficar só no YouTube. Mas vamos ao vídeo. Eu quero falar exatamente sobre isso que está aí no título do vídeo. Minha primeira ida a um terreiro. E eu quero, primeiro, esse vídeo vai ser dividido em dois momentos. Primeiro eu quero falar sobre o acontecimento, né, quando foi que aconteceu, como eu fui, as coisas que eu senti, para depois a gente conversar algumas coisinhas, um aprofundamento e umas problematizações básicas, né? Vamos à minha ida ao terreiro. Primeira vez que eu fui no terreiro foi no terreiro de Umbanda, foi no ano de 2014. Foi a minha primeira ida. Estava na faculdade, estava no terceiro período, foi na cidade de Goiás, que a gente chama de Goiás Velho, aqui, né? É no estado de Goiás, no interior aqui do estado. E aí a gente foi para um evento que era um festival de artes, que estava acontecendo na cidade. Eu estudava no IFG, Instituto Federal na época. E a minha turma do terceiro período foi para esse evento. Enfim, foi um evento maravilhoso e etc. Mas não vou falar sobre o evento, né? Dado um determinado dia, uns colegas meus, umas amigas minhas e eu também acabamos decidindo ir num terreiro. Os meninos tinham descoberto esse terreiro lá e etc. e queriam conhecer e a gente falou, vamos. Eu, minha amiga, minhas outras duas amigas tínhamos decidido ir. E eu tava em 2014, eu me achava a super desconstruidona do rolê, a pessoa mais desconstruída do mundo. E tudo que naquele processo de querer desconstruir tudo, né? E fui e tal. Mas aí, essa experiência foi muito única, muito ímpar, porque a partir dela eu pude refletir melhor sobre mim mesmo e sobre as coisas que eu penso e aprendi durante a vida. E foi uma experiência. Enfim, vamos lá para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Assistam o vídeo com atenção para não tirar conclusões precipitadas, porque ele está dividido em duas partes. Então você assiste agora mais para o final aqui. E mais para o final, que é a segunda parte, você vai entender onde eu quero chegar. Chegando no terreiro, tinha algumas pessoas lá, do lado de fora, e nós entramos. Sentamos e ficamos esperando um pouco, porque não tinha ninguém. Aí tinha várias imagens de várias entidades, alguns quadros e etc, um altar. E depois entrou uma senhora negra, uma senhora de idade já, e depois uma outra pessoa passou no corredor fazendo algum ritual. E aí, quando eu entrei, eu comecei a me sentir muito mal, muito, muito mal. Não de mal-estar, mas de assim, ai, não quero estar aqui. E de ficar com medo das pessoas que estavam ali, ficar com medo do espaço, de alguma coisa ruim poder acontecer comigo. Sabe, era um mal-estar que estava me consumindo e acredito que minhas amigas também estavam se sentindo mal, porque a gente inventou uma desculpa, né? Falamos, não, a gente tem que sair porque temos o evento para participar, não podemos ficar aqui. Mas falando por mim, a verdade é que eu estava me sentindo muito, muito mal naquele lugar. Sentia que aquilo não era para mim. Literalmente dizendo, é como se eu estivesse acreditando que aquele espaço não era um espaço sagrado, mas sim um espaço de demônios e etc. Vai assistindo. E depois, quando eu saí de lá, eu comecei a refletir sobre tudo aquilo que eu senti. E comecei a sentir vergonha de mim mesmo. Tipo, muita vergonha de tudo aquilo que eu senti. E essa vergonha, eu me permiti sentir, porque a partir dela, não tinha como não sentir, ela veio à tona. E aí eu usei essa vergonha para começar a refletir, naquele momento mesmo, depois que eu saí, sobre algumas coisas daquele acontecimento. Eu e minhas amigas não comentamos muito sobre o que nós sentimos naquele dia. A gente meio que deixou guardado. Mas aí, eu acho que internamente a reflexão aconteceu querendo ou não. Porque imediatamente, e hoje eu tenho mais certeza disso, todos aqueles sentimentos que eu senti, todas aquelas coisas ruins, na verdade não diziam nada sobre o terreiro. Elas dizem apenas sobre mim e sobre quem eu era naquele momento, sabe? Diziam apenas sobre mim aquelas coisas que eu senti. E aí, basicamente resumido em uma frase, se naquele momento existia um demônio naquele terreiro,
O único demônio que existia era eu mesmo, e os meus preconceitos e as minhas intolerâncias. Aquele espaço era completamente um espaço sagrado, e o problema ali era eu, com os meus preconceitos, que cresci durante a vida aprendendo. A gente aprende durante a vida que terreiros de candomblé são espaços de macumba, e que macumba é coisa do demônio. A gente aprende isso com os cristãos, né? Com a visão cristã de mundo. E aí, naquele momento, eu que me achava tão desconstruidona, percebi que eu estava reproduzindo racismo religioso. Na época eu não usei esse termo, mas na época eu lembro que eu estava pensando comigo mesmo de quanto eu tinha sido preconceituoso por ter saído de lá por aqueles motivos. Eu não me permiti conhecer o espaço. Eu deixei o preconceito tomar conta de mim. Aquele medo, na verdade, era consequência desses preconceitos que eu tinha. Eu saí de lá por conta disso, sabe? E de como aquilo estava me envergonhando, porque aquilo tudo diz respeito a mim sobre quem eu era. E quem eu era naquele contexto, uma pessoa muito intolerante, com a consciência racial ainda muito simplória, com muitos problemas de preconceito, enfim. E aí eu falei, gente, como pode? Como estou sentindo isso? Não posso. Preciso repensar tudo isso que eu senti. Apesar de ter sido uma experiência horrível, não horrível por conta do terreiro, mas horrível por conta de todos os preconceitos que eu carreguei para dentro dele, foi importante eu sentir aquela vergonha para eu pensar e repensar tudo aquilo que eu vivi. Acho que vocês já estão entendendo para onde eu estou caminhando, né? Estou usando essa experiência para contar algumas coisas. A minha primeira ida ao terreiro foi muito ruim, mas não porque aquele espaço é ruim, mas porque a gente aprende que é ruim e reproduz muitos preconceitos sobre aqueles espaços. Eu achava que era ruim, mas na verdade a única coisa de ruim que tinha ali era os meus preconceitos, as minhas intolerâncias e etc. E aí essa experiência serviu para mim repensar e começar a falar assim, não, eu preciso voltar nesses espaços com outro olhar, com outra visão e tentar me despiar ao máximo dos preconceitos para ter uma outra visão. Eu já tinha largado do cristianismo, eu já não fazia mais parte de uma igreja católica, mas naquele momento eu percebi o quanto o cristianismo ainda estava impregnado em mim. As visões cristãs de mundo, pelo menos a visão mais hegemônica de cristianismo, né? Do cristianismo. E aí tem uma coisa que a gente aprende nessa sociedade é que a gente conhece muito pouca coisa, mas a gente quer julgar tudo como se conhecesse essas coisas. O que eu queria dizer nesse vídeo, nessa segunda parte, é isso, sabe? Precisamos aprender a conhecer as coisas de acordo com o que elas são. Aquilo, conhecer elas pelo aquilo que de fato elas são. Por exemplo, falando de religiões como Candomblé e Umbanda, a gente não pode conhecê-las através do olhar do cristianismo. A gente precisa conhecê-las indo até essas religiões para saber quais são as visões dessas religiões sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, etc. E aí, a partir de depois dessa experiência, depois de muitos anos que eu fui, que isso ficou muito marcado em mim, eu comecei a pensar, eu preciso voltar no terreiro, eu preciso voltar no terreiro, porque eu preciso exorcizar esses preconceitos. Esse termo é meio cristão, né? Exorcizar. Mas enfim, eu preciso jogar essa coisa fora e sentir as religiões como elas são mesmo. Então, depois disso eu voltei em terreiros de candomblé, fui a um terreiro de candomblé, outros terreiros de candomblé e de umbanda também, e pude vivenciar de outra forma, sabe? E de sentir a religião como ela se propõe ao mundo, como ela se coloca no mundo, e não como os outros ou as outras religiões dizem que elas são. Eu pude sentir o candomblé como de fato ele é, vamos dizer assim, e de perceber que esses espaços são espaços, essas religiões são religiões de respeito à natureza, de axé, de energia de vida, eu pude, depois que eu fui me despindo desses racismos religiosos, desses preconceitos, eu comecei a entrar nesses terreiros e sentir a energia do terreiro, sentir, sabe, a energia positiva, aquela energia de vida que está ali dentro, sentir e poder, por exemplo, perceber as entidades e elas ali, naquele momento da roda, girando e etc, e sentir coisas boas, energias positivas, porque eu me senti a religião como ela é, senti o candomblé e a umbanda como eles são, sabe? Ou seja, eu me obriguei a ir a esses espaços novamente, depois de muito tempo, depois de problematizar várias questões comigo mesmo. Mas a questão é essa. Esse vídeo não quero que fique muito longo, mas eu só queria dizer que
A primeira vez que eu fui a um terreiro foi muito horrível, mas porque, como eu disse, o horrível era o que eu sentia sobre aquilo e as visões pré-conceituosas que eu tinha. Eu não conhecia nada daquilo e já julguei por conta de uma visão cristã que eu jurava que não estava mais impregnada em mim, mas que estava extremamente impregnada. Eu não sou adepto de nenhuma religião, não sou candomblessista, nem umbandista, nem cristão, enfim. Porém, eu queria Porém, o que eu fiz foi um exercício de cada vez mais me despir dessas visões cristãs e tentar sentir as religiões como elas eram, né? O cristianismo reproduz muito racismo religioso. Racismo religioso por quê? Porque as religiões negras são tidas como demoníacas, maldosas e cruéis, etc. E a gente acaba acatando isso. E é tão violento que nós, que somos negros, acabamos comprando isso como verdade e reproduzindo essas violências contra as religiões negras. Durante muito tempo acolheram os nossos ancestrais, cuidaram dos nossos ancestrais, enfim. E aí, aquele momento de vergonha que eu senti lá depois de sair daquele terreiro de Umbanda foi importante. Primeiro, reconhecer que sentir aquilo era importante, e porque eu repensei quem eu era, repensei as coisas que eu sentia, que eu pensava, que os valores que eu tinha comigo, sabe? Então, assim, que péssimo que eu senti aquilo, mas que bom que eu senti aquilo. Eu pude repensar e pude voltar aos terreiros, sentir o axé, sentir a, a, uma paz dentro dos terreiros, sentir uma energia boa, sentir a religião como ela é, sentir o candomblé como ele é, sentir a umbanda como ela é. É isso. Eu não sei se você entendeu esse vídeo, se não, comente aí. Diz qual é a sua experiência com as religiões. Se você conhece o candomblé e a umbanda, apenas pela visão do cristianismo, eu te recomendo alargar a visão do cristianismo e conhecer a religião como ela se coloca no mundo, as outras religiões como elas se colocam no mundo. E eu queria dizer isso, sabe? De quanto eu fui preconceituoso naquela primeira vez que eu fui a um terreiro, mas de como foi importante reconhecer aquilo para eu poder voltar com outro olhar e sentir a religião como ela é, e etc. E que o demônio só existe no cristianismo. De perceber que o cristianismo é uma... perceber que o demônio é uma coisa cristã. Não existe demônio no candomblé, não existe demônio na umbanda. Cada religião tem tem os seus dogmas, as suas crenças, etc. E demônio é coisa de cristianismo. É isso, se dispa dos valores ao máximo que você aprendeu durante a vida para conhecer as coisas. Não estou falando só de religião não, mas também de qualquer outra coisa que você acredite conhecer, mas na verdade está julgando aquilo por conta de coisa que pessoas disseram para você. Que você mesmo nunca se deu ao trabalho de conhecer aquilo, sabe? É isso. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente. Se ficou confuso o que eu tentei passar de mensagem, comente também. Mas é isso. E foi importante esse acontecimento para eu também me despir cada vez mais da visão cristã e perceber que nada sai da gente de um dia para o outro. Ainda hoje eu tenho muito do cristianismo comigo, porque fui educado assim. Não sou cristão, como eu disse, mas ainda reproduzo muita coisa cristã, né? Não vamos mentir. Mas a tentativa é de que cada vez menos eu reproduza essas coisas. Não estou dizendo que ser cristão é errado, que o cristianismo é errado. Só estou dizendo que a visão hegemônica do cristianismo permite intolerância, preconceito. Não é à toa que todo dia tem terreiro sendo queimado no Brasil e etc. Muito por conta das consequências geradas por essa visão cristã maniqueísta do mundo que acha que tudo é bem ou mal, que é aquilo que não é cristão, que acha que tudo ou é bom ou é mal. E não é assim que as coisas funcionam. Não é maniqueísta assim. É isso, gente. Se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo e axé.